Essa noite eu vou ler um texto que se encontra lá no livro de Números, capítulo de número 32 e o versículo contrário, 23. Eu vou ler esse versículo, mas eu só quero mesmo trabalhar com a última parte deste versículo. Vai ser colocado na tela, Números 32, versículo 23. Que diz assim, Números 32, versículo 23. Disse Moisés: porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Vamos repetir juntos? Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Mais uma vez, que eu não estou ouvindo. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Outra vez. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós vamos passar pelas Escrituras Sagradas. Vamos ler alguns textos, algumas informações bem interessantes. Sei que não vou concluir hoje, já sei, eu louvo a Deus, porque se Deus permitir, de hoje a 8 eu vou estar aqui, se Ele quiser, e aí a gente vai continuar nesse assunto. Esse texto nos fala de quando Moisés chega com o povo de Deus às margens do Rio Jordão, e haveria de atravessar o Rio Jordão. 2 tribos e meia chamaram Moisés e disseram: a gente gostaria de ficar por aqui, nessas terras antes do Jordão. Moisés disse: tudo bem, sem nenhum problema. Porém, existem algumas coisas que vocês terão que fazer. E eles ouviram e disseram: não, tudo bem, faremos. Moisés os advertiu dizendo: se vocês não fizerem, o vosso pecado vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. Como você pode perceber, e não é tão difícil a gente entender, até em louvor a gente expressa o que nós acabamos de cantar aqui com a nossa irmã Nalva: a tua palavra eu quero viver, Senhor. Deus, em todo o tempo da história, Ele revela, Ele mostra que Ele tem um padrão para o seu povo. Foi assim no Velho Testamento e é assim conosco, que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Deus tem um padrão para o seu povo. E que padrão é esse? O Senhor nos mostra de uma maneira muito simples, lá em 1 Pedro, capítulo número 1, a partir do versículo 13. Tem coisas que não precisa nem explicar, porque a leitura por si só já é suficiente. Esse é um deles. 1 Pedro 1, 13 a 17. Diz o apóstolo Pedro: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós santos também, mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Não precisa explicar, porque a leitura já está dizendo que Deus tem um padrão para o seu povo, para a sua igreja. E esse padrão é: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos juntos? Sede santos. Esse é o padrão de Deus. É isso que Deus requer. É isso que Deus espera da igreja. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, o apóstolo João diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, ou se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Amém?
o padrão de Deus para a igreja é não pequeis. Não pequeis. Se porventura eu, você ou qualquer um que faz parte da igreja do Senhor Jesus viver pecando, o seu pecado, o meu pecado vai nos achar. Isto está revelado, isto é uma verdade que está nas Escrituras Sagradas. Por isso que Deus nos mostra de uma maneira muito clara lá em Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis. Deus fala para a igreja, olha, não vos enganeis. Deus fala para seus filhos, não vos enganeis. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isto ele vai colher. Se ele plantar, versículo de número 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne vai colher corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então já está registrado, já está revelado, não vos enganeis. A igreja do Senhor Jesus precisa estar ciente que não tem como enganar a Deus. Saiba, e você que sabe, lembre-se que de Deus ninguém pode zombar. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isto vai colher. Não é à toa que o Senhor faz questão de deixar escrito para o seu povo, tratando do pecado, lá em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26 até o 31, Deus mostra de uma maneira muito clara e dura, mas é a verdade. Olha o que é que está escrito: se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. Ora, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós que fazemos parte da igreja, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra coisa, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você sabe? Lembre, se você não sabe, fique sabendo. O pecado que eu, que você cometemos, vai nos achar. O pecado que eu e você cometemos no nosso dia a dia, como salvos na pessoa de Jesus, vai nos achar. É assim que os que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo devem andar. Como? Nós lemos em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 17, que foi o último versículo, que a gente deve andar com temor. 1 Pedro 1,17. Eu vou repetir mais uma vez, porque é necessário. Ora, se invocamos como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante o tempo da nossa vida, nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, como diz a palavra. Então, nesse tempo que nós estamos aqui, a gente deve viver com temor. Porque, caso contrário, nosso pecado vai nos achar. E como é que a gente deve viver aqui na terra? Jesus nos ensinou. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 3 até o versículo 6. Essa palavra é para os salvos, para os remidos na pessoa de Jesus. Você é salvo em Jesus? Você é salvo na pessoa de Jesus? É para você essa palavra, é para mim, é para todos nós. Você que está em casa, é salvo na pessoa de Jesus? É para você esta palavra. 1 João 2, 3 a 6.
Ora, sabemos. Só quem sabia isso é a igreja. Ora, sabemos o que temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Segura aí, Fábio. Nós sabemos que o conhecemos se a gente procura guardar seus mandamentos. Olha o versículo de número seguinte. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo seguinte. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, quero viver a tua palavra, Senhor. Até em forma de louvor a gente expressa: quero viver a tua palavra, Senhor. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. A gente sabe que está nele porque a gente procura viver segundo a sua palavra. Amém? E no versículo 6 ele diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele. Ele quem? Jesus andou. É esse o padrão de Deus para a igreja. Caso contrário, não esqueça: o vosso pecado vos há de achar. Ah, pastor, o senhor está equivocado. Nós estamos debaixo da graça. E por estarmos debaixo da graça, até parece que tudo pode. Até parece que tudo é lícito. Eu estou debaixo da graça, não tenho que me preocupar com nada. Bom, se você é um salvo na pessoa de Jesus e você andar em pecado, prepare-se, o pecado vai lhe achar. E não é o pecado dos outros, é o seu. Romanos capítulo 6, versículo 14 em diante, Paulo nos mostra que nós não estamos debaixo da lei, que nós estamos debaixo da graça, mas mesmo debaixo da graça, é assim que a gente deve proceder como cristão. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Versículo seguinte: não sabeis que aquele a quem vós ofereceis como servo para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora nós éramos escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma da doutrina a que foste entregue. Amém? E continua o versículo seguinte: e uma vez libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, agora, assim, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Versículo seguinte: porque quando eras escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus deve estar ciente. Você que faz parte da igreja do Senhor Jesus, todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, devemos estar atentos. Se vivemos em pecado, o pecado vai nos achar. Você lembra de uma história narrada por Jesus, que ficou registrado lá em João, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 14? Uma história um pouco extensa, mas é uma história conhecida, que eu poderia até resumir, mas eu quero ler para você nessa noite. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque,
chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais. Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. 38 anos enfermo, sofrendo. Jesus o curou, e quando encontrou com ele, disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha o que diz João 8, versículo 11. É outra passagem bem interessante. Respondeu ela: ninguém, Senhor. A mulher samaritana, você conhece a história. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, havia Jesus perguntado a ela: quem te condenou? Cadê os teus acusadores? Foram embora todos. Aí ela diz: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. É bom, é importante a gente ter em mente os ensinamentos de Deus. Ou você acha que a Bíblia foi escrita para quê? Ou você acha que o Senhor escreveu várias coisas para quê? Apenas para a gente ter conhecimento? Não. Nós precisamos entender que as coisas que foram escritas é para a nossa salvação, é para a nossa vida, é para a gente pôr em prática. A gente se agarra com algumas coisas e a gente esquece outras coisas. Sei, e eu não vou duvidar de ninguém que está aqui nessa noite. Todos que estão aqui confessam publicamente que Jesus é seu Senhor, seu Salvador. Amém? E eu creio, eu acredito. Agora, observe o que é que Deus diz sobre nós que fazemos parte da igreja, sobre nós que invocamos Jesus, sobre nós que somos agora seus filhos. Hebreus 12, a partir do versículo 4 até o 17. A leitura é extensa, mas é necessário você ouvir o que é que está escrito. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecido da exortação, que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaeis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ora, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos se tem tornado participante. Logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne,
que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam, eles, nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entretanto, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, pois sabei também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que se lhes falasse mais, que não se lhe falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, intocáveis, hoste de anjos, e a universal Assembleia de Deus, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e ao Deus de juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Olha o que Deus tem reservado para a igreja. Mas isso não é aqui agora, isso é futuro. Aqui agora a gente precisa ter uma vida para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Caso contrário, vosso pecado vos há de achar. Caso contrário, nosso pecado haverá de nos achar. Já disse alguém com muita propriedade: o pecado é como um cartão de crédito. É bom para usar, mas depois a conta chega. Pecado é como um cartão de crédito. É bom para usar, mas depois a conta chega. Por isso, nunca esqueçamos: nosso pecado vai nos achar. Lembre-se de Jeremias capítulo 3, versículo 39. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Jeremias 3,39. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Poderíamos fazer um resumo aqui, nessa noite. Davi, homem segundo o coração de Deus, que tinha no coração o desejo de construir o templo do Senhor. Para isso, ele já havia providenciado tudo o que era necessário, de ouro, de prata, e tudo o que era necessário, Davi já tinha preparado, com a vontade, a boa intenção, o desejo de construir o templo e deixar escrito na história: Davi, o rei Davi, construiu a casa do Senhor. Deus disse: não, você não terá essa honra. Não, essa honra não será sua. Você pecou, e seu pecado está lhe achando. Você falhou, você é um homem de sangue, você matou homem justo, você cometeu pecado,
e o seu pecado lhe achou, essa honra não lhe será dada, será tirada. E a gente sabe, a gente conhece a história de Davi, nós dominamos essa matéria. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Em um determinado dia ele vê uma mulher muito linda, muito bonita, e ele aguça seus olhos para aquela mulher e a deseja. Até aí, tudo bem. Ele poderia ter pedido perdão e poderia ter resolvido a questão diante de Deus, mas aí ele faz tudo para ter aquela mulher. E ele tem. E Deus não se brinca. O que o homem semear, ele vai colher. A mulher fica grávida. E depois comunica a ele, estou grávida. Até aí, não haveria tanto problema. Só que a mulher é casada. Casada com um comandante dele. Um homem de confiança dele. E ele faz de tudo para que o homem venha até o palácio. E ele faz de tudo para que ele vá dormir com a mulher, para que possa esconder o pecado. Mas não é assim que funciona. O homem não foi porque era fiel a ele, fiel a Deus. Preferiu dormir na rua, na praça, mas não foi dormir em casa com a mulher. Depois de muito tempo fora de casa. Mas ele dizia assim, não há como eu fazer isso. Meus soldados estão na luta lá. E eu aqui vou dormir com a minha esposa. Não farei isso. E aí ele não teve o que fazer. Davi preparou uma carta e entregou a ele mesmo. E quando chega lá, entrega ao seu superior. Põe ele na frente da batalha, no lugar onde ele não escape. E pouca gente sabe desse detalhe. Se depois você quiser, confira na palavra de Deus. Não só morreu o marido de Betseba, Urias. Não, morreram vários soldados que estavam com ele. Vários. Davi cometeu esse crime. E aí está resolvido o problema. Chama a mulher, se casa com ela e tudo bem. Apareceu. Resolveu o problema? Resolveu não. Porque Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo, e nosso pecado vai nos achar, hoje, amanhã ou depois, pode ficar tranquilo disto, não tem como fugir, não tem como esconder, não tem como escapar, nosso pecado vai nos achar, assim como achou Davi. E a gente sabe a história de Davi, a história da sua família, que Deus havia predito, olha, na sua casa não haverá mais paz, o que você fez com a mulher de Urias, vão fazer com as suas mulheres na rua, na praça. E eu vou mudar aqui a história, porque a história de Davi é longa, mas você conhece muito bem a história de Davi. Poderia ter sido uma história bem diferente, mas a necessidade de falar nisso, pastor, isso faz parte do Velho Testamento? Faz sim, olha como faz, põe aí na tela, 1 Coríntios 10, 11. Olha como é interessante você saber desse texto do Novo Testamento. Olha como é interessante você saber. Olha o que é que Paulo diz. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Esse capítulo 11 nos fala sobre a história de Israel, e Paulo resume a história, e aqui ele diz, olha, isso foi escrito para advertência nossa. Nós que fazemos parte da igreja, foi escrito para advertência nossa, não é dos outros não, é nossa. Foram escritos para advertência nossa. E a história da igreja também narra fatos da igreja, que foram escritos para advertência nossa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Um jovem cometeu um pecado que nem entre os gentios isso é aceito. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Você já pensou? Um filho ter a coragem de dormir com a mulher do seu pai. A mulher pode até dormir porque ela é uma dacha dele, mas o filho dormir com a mulher do seu pai. E não é dormir no sentido literal de dormir, é ter relação com ela. Você já pensou? Que dimensão de pecado. E este irmão nosso na fé cometeu esse pecado. Olha o que aconteceu com ele. O pecado achou ele. Vê o seguinte: e contudo andais vós ensoberbecido e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, Paulo, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja
em nome do nosso Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Um irmão nosso na fé, o pecado achou ele, e ele foi entregue a Satanás, para Satanás destruir ele. Isto foi escrito para advertência nossa. Nós temos dois irmãos que Paulo fez questão de falar sobre eles. 1 Timóteo 1, 19 e 20. Dois irmãos, mantendo a fé, Timóteo, a boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre eles se contam Himeneu e Fileto e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Dois irmãos nossos na fé foram entregues a Satanás para serem destruídos, para serem castigados. Vosso pecado vos há de achar. Lá em 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 27, nos fala de Deus e de Eli, e o que Deus havia dito para Eli, e o que Deus havia falado para Eli, e o que Deus havia dado a Eli. Olha o que está escrito: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Eli, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés aos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes dos melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetualmente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Segura aí, Fábio, por favor. Irmãos, vocês estão percebendo o que Deus havia dito aqui para Eli, para o seu pai, para a sua família? Vocês vão estar diante de mim perpetualmente, para sempre. Quer dizer que Deus quebrou sua palavra? Não, Deus nunca falha, o erro é do nosso lado. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, mas a nossa parte, a gente precisa fazer. Se a gente não fizer, nós quebramos a aliança e Deus não tem mais compromisso. Olha aqui, vou repetir. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetualmente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Vosso pecado vos há de achar. Olha, um homem que desfrutava de toda a riqueza, que tinha tudo que poderia de melhor e do bom. Olha o resultado dele e da sua descendência. Versículo seguinte: eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Vão morrer tudo cedo. Olha o que é que vem mais. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bom que fará, com o bem que fará Israel. E jamais haverá velho em tua casa. Versículo seguinte: o homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar,
será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. E ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa, se alguém da tua casa sobrar, olha, será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Que situação! O teu pecado vos há de achar. Não brinque com Deus, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isto colherá. E estas coisas que foram escritas para advertência nossa. Deus fez questão de registrar para que a gente tivesse conhecimento. Não vos enganeis. Uma história como essa é para tremer. É para tremer as bases. A gente não pode e não deve viver de qualquer maneira. Estamos vivendo uma época onde parece que tudo pode, onde parece que tudo é lícito, onde parece que não tem nenhum problema. Não tem. Se você pertence a Deus, fique certo. Se você é de Deus, fique certo. Se andar no pecado, o pecado vai te achar. O pecado vai te achar. Mas Jesus perdoou? Claro que Jesus perdoou, meu irmão. Claro que Jesus perdoou. Jesus perdoou a culpa do pecado. Agora a consequência não. A consequência não. Eu vou terminar porque o tempo está se passando, mas eu quero concluir com 1 Coríntios capítulo 11, que nós lemos todas as santas ceias aqui, a partir do versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e bebe deste cálice. Versículo seguinte: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha o que é que ele diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha o que está escrito. A igreja, alguns o pecado o achou, e por conta disso, olha, estão fracos, outros estão doentes, outros estão mortos. Não eram para estar fracos, não eram para estar doentes, não eram para estar mortos. Mas a consequência do pecado. A consequência do pecado. A culpa Jesus levou. Nós não seremos mais condenados com os pecados que cometemos, mas seremos castigados, disciplinados, corrigidos pelo Senhor. Olha o versículo seguinte, o que é que diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Para não sermos condenados com o mundo. A consequência, quem andar no pecado, se prepare, vai pegar, vai pagar. O pecado vai lhe achar. Eu não sei aqui da vida de ninguém, mas uma coisa eu sei: Deus escreveu estas coisas para nossa advertência. O que acontece conosco é que nós estamos no tempo onde Paulo previu, não ele, que ele não tem esse poder, onde ele escreveu o que haveria de acontecer nos últimos dias. E é isso que nós estamos contemplando, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 2. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 2. Paulo diz, põe o versículo 1, por favor, Fagner, por gentileza. Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega o quê? Prega o quê? A palavra. Prega o quê? A palavra.
Isso aqui, simbolicamente falando, esse púlpito aqui, é para a gente pregar o quê? A palavra. Isso aqui não é para a gente contar a história de carochinha, não. Isso aqui não é para a gente estar aqui brincando, não. Isso aqui não é para a gente estar falando de coisas que não é da palavra. É para pregar o quê? A palavra. Você foi convidado para pregar? Para pregar o quê? A palavra. Olha o que é que Paulo diz. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta. Com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, eu vou para onde fala aquilo que meu ouvido gosta. É o que muitos estão fazendo hoje. Eu vou para onde o meu ouvido vai ouvir o que eu quero. Mas não é o que eu quero, o que você quer. É o que Deus manda pregar. E Deus manda pregar o quê? A sua palavra. A tempo, a fora de tempo. Exorta, ensina, corrige, repreende, disciplina. Através da palavra. Por isso nessa noite, diga assim: o meu pecado vai me achar. Você ouviu o que você disse? Mais uma vez, o meu pecado vai me achar. Outra vez, o meu pecado vai me achar. Se você sair daqui pensando no que você acabou de dizer, você vai tremer diante de muitas situações na sua vida, eu espero. Quando chegar o pecado, quando chegar aquele momento, o meu pecado vai me achar. O meu pecado vai me achar. Põe isso na sua mente. Não precisa, ou quem quer que seja, está aqui dizendo para você o que é pecado. Não precisa. Não precisa. Um determinado dia, nós estávamos ali congregando na rua Alfredo Pinto. Não existia essa igreja ainda. E um determinado irmão me procurou e disse: pastor, me diga por favor, se é pecado eu vender cerveja na minha venda? Aí eu olhei assim e disse: meu irmão, por que você não pergunta se é pecado vender pão? Disse: não, pastor, pecado, pão não é pecado vender não. Eu digo: tá bom, meu irmão, não preciso responder nada. Não preciso responder nada. Porque muitos querem apenas que alguém o apoie, que alguém lhe dê um conforto. Ou seja, estamos vivendo esse tempo onde as pessoas querem ouvir o que é bom para o ouvido, porque vai fazer graça, ele vai estar satisfeito. Mas a igreja, ela deve vir, ela deve participar e sair incomodada. Incomodada para casa, pensando: o meu pecado vai me achar. O meu pecado vai me achar. Eu não terminei não, viu? Porque não dá tempo de terminar hoje, mas para a semana, se papai do céu permitir, eu vou terminar. O meu pecado vai me achar. Vamos juntos? O meu pecado vai me achar. Nos coloquemos em pé. Eu vou concluir dizendo o que Deus espera do seu povo. Ele falando para Israel e que serve para nós. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter, se humilhar. Olha o que o Senhor diz: se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Amém? E os meus ouvidos estarão atentos às orações que se fizer neste lugar. O padrão de Deus para o seu povo, para a sua igreja é: seja santo, como o Senhor é santo. E quando a gente errar, e quando a gente pecar, e quando a gente falhar, peça perdão com urgência e clame pela misericórdia de Deus, porque o pecado que você cometemos vai nos achar. De Deus não se zomba. Amém? Onde você estiver aí, faça sua oração a Deus em silêncio, do jeito que você quiser. Você sabe, você conhece a sua vida. Se você é um cristão, se você é um servo de Deus e tem alguma coisa na sua vida que você é quem sabe, eu não sei, peça perdão a Deus, se converta, se arrependa. Porque se prepare, quando Deus avisa, é porque o castigo está às portas. A repreensão está às portas. Pai amado, Pai querido, bendito e exaltado seja
teu grande nome. Senhor dos exércitos, te louvamos pela tua palavra. Nós cantamos aqui com a irmã Nalva, quero viver a tua palavra. Ou seja, quero andar de acordo com a tua palavra. Quero viver em santidade. Porque a tua palavra nos diz, como poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando a tua palavra, vivendo a tua palavra, que é luz para os nossos caminhos. A tua palavra, Senhor, que ela seja nosso alimento diário, que ela seja nosso guia, que ela seja, Senhor, aquela que tem autoridade sobre nossas vidas. Pai, eu te apresento todos que estão aqui nesta noite. Te peço a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares, basta a tua proteção. Eu te peço e te agradeço no nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus.